Fala, meus queridos, minhas queridas, tudo na paz? Estamos agora iniciando a nossa primeira aula da disciplina de Higiene e Segurança do Trabalho. Este quem vos fala é o seu professor Tobias Tavares, do curso de Eletrotécnica da Escola Leopoldina Gonçalves Quezada. Nesta disciplina nós vamos estudar normas e leis que vão nos orientar como prevenir acidentes de trabalho, quais materiais nós devemos utilizar, quais equipamentos são apropriados para o trabalho de altura, o trabalho envolvendo eletricidade, o trabalho no escritório. Então nós vamos estudar sobre todo esse conteúdo. Na aula de hoje, vamos estudar sobre as principais causas que podem provocar um acidente do trabalho. Tá legal? Mas enfim, por que estudar a higiene e segurança do trabalho? Me responda aí, comenta aí, vai. Comenta aí, por que nós devemos estudar a higiene e segurança do trabalho? Qual o motivo? O que é que você pensa que pode caracterizar esses conteúdos? Será que está presente no nosso dia a dia? Será que é comum escutar sobre acidente? Entendemos como acidente uma pessoa andando numa moto em alta velocidade e bate em outra moto, então cai. Isso é um acidente? É um acidente, só que não é acidente de trabalho. Acidente de trabalho é tudo aquilo que você sofre, todo aquele acidente que você sofre, só que você estava a serviço do trabalho. Por exemplo, você sai no veículo da empresa na qual você trabalha e esse veículo ele bate em outro carro e você quebra um braço. Então aquele dali foi um acidente provocado do seu ambiente de trabalho, é acidente de trabalho. Mas se você fugiu do horário do trabalho, se você saiu para lanchar, por exemplo, e não é permitido sair no horário que você trabalha, e aconteceu um acidente, então você está errado. Você negligenciou, tá? Decora isso, aprende isso. Negligência pode provocar acidente do trabalho, tá? Mas você não pode ser negligente. Coloca isso em mente. Então, analise só essa imagem. Pode ser que esse cara esteja trabalhando, esse motorista esteja trabalhando, ou ele pode ser um taxista, ou ele pode ser um pai de família que está tentando ganhar seu dinheiro. Mas analise a quantidade de peso que está em cima, a quantidade de material, materiais em excesso, que inclusive este carro ele não foi fabricado para levar esses materiais, para não levar esse tanto de peso. No banco posterior, no banco de trás de passageiro, observe que tem sacos também ali. Observe a altura do pneu, a altura do chassi do carro, da lataria do carro. Observe o risco de acidente que ele pode provocar, o risco de acidente que ele está provocando. Então ele pode provocar um acidente para ele pode provocar um acidente para quem estiver ao trânsito ao lado dele, para um pedestre que estiver na calçada, pode ser provocado um acidente também devido à negligência desse condutor, né? Então isso daí já é uma grande infração de trânsito e que pode provocar um grande acidente. Na próxima imagem, eu peço que vocês reflitam e analisem qual a probabilidade de acontecer um acidente. A gente nota que temos ali uma senhora, uma mulher, tem uma criança também, uma bicicleta e os carros todos descontrolados. Comprova aí a importância de ter um trânsito organizado. Então, o trânsito organizado, ele reduz acidentes. Claro, isso é dependente do condutor, é dependente dos pedestres, é dependente também da via, se ela está em perfeitas condições ou não. Mas aí já dá para notar que é possível provocar um acidente a qualquer momento aí. Nessa imagem, isto que mostro na tela para vocês é um disjuntor, é um equipamento de proteção em um circuito elétrico para quando tiver uma sobrecarga na rede elétrica, ele disparar. A função dele é disparar quando alguma coisa estiver errada. Entenda só, ele foi projetado para ser inteligente. Ele detecta quando tem alguma coisa errada nos cabos, quando tem uma sobrecarga acima do que ele pode proteger. Então ele é feito para disparar, ele é feito para desligar. Aí o cara colocou esse pedacinho de madeira aí, ó, porque ele estava desligando. Automaticamente, se ele estava desligando, alguma coisa estava errada. Então ele colocou esse pedacinho de madeira aí para não desligar. Isso pode provocar um acidente? Aí eu pergunto a vocês, comenta aqui para mim. Isso pode ou não pode provocar um acidente? Isso está correto? Está certo isso aí? Isso aí está errado. Isso aí está totalmente errado, as condições aí são grandes.
Pensando nisso, alguns fabricantes já projetaram para que o disjuntor, quando ele estiver tentando ser religado desta maneira, o disjuntor ele não funcionar. Ele já foi projetado para isso. Tá, sim, observa só o seguinte, ele é um disjuntor, só que ele é um disjuntor residual. Vocês ainda estão no início do curso, mas vão conhecer. Esse disjuntor ele serve para proteger as pessoas contra sobrecarga e contra choque elétrico. Se uma pessoa sofrer um choque elétrico, esse disjuntor ele é inteligente no ponto que ele detecta que está acontecendo uma fuga, que uma pessoa está sendo eletrocutada e ele desliga para evitar que essa pessoa possa morrer. Olha como é legal esse aparelho. E é acessível. Quase na maioria das casas que vendem material elétrico, eles têm esse material aí. É um material que pode salvar vidas, tá? É um material bem importante. E um grande projetista, um bom projetista, ele coloca, ele faz o orçamento deste material aí nos seus projetos elétricos. Vamos lá, adiante. Observem só essa imagem aí. Nós temos um chuveiro elétrico e o chuveiro ele precisa ser aterrado. Então existe aqui 3 erros. Inicialmente, pode ser que vocês encontrem mais. Se você encontrar mais erro, comenta aí pra mim para eu ver se você está participando, se você está gostando mesmo. Mas comenta aí pra mim. O primeiro erro que eu vejo, o terra. O chuveiro elétrico ele precisa de um aterramento. Para quê? No momento que você estiver tomando banho, você não sofre um choque elétrico. Eu sei que nem sempre o choque elétrico é forte, só se tiver alguma coisa bem séria. Mas incomoda-se no momento que você vai apertar a maçaneta, liberar água, aquela parte assim do resíduo que você vai liberar água. Se ela for metálica, você vai levar um choquinho ali, viu? Não é tão legal não, né? Porque você já está com água. Então precisa de um aterramento bem elaborado. O primeiro erro, o cara colocou um copinho plástico e um pouquinho de terra e simulou como se fosse um aterramento. Isso daí está errado. Vocês vão entender perfeitamente no segundo ano, quando a gente for estudar projetos elétricos. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando. E segundo e grande fatal erro, o cara fez a emenda dos cabos. Ele fez a emenda dos cabos aqui, ó, com os cabos soltos, sem isolação. Não é permitido isso, tá? O terceiro erro, falta a caixinha aqui. Então, são erros fatais aí. Imagina o cara tomando banho e ele, sem querer, ele vai encostar nesses cabinhos aqui. Se a altura for baixa, aí não dá para perceber qual é a altura. Eu não duvido nada disso daqui ser bem baixinho, viu? Já com esses dois grandes erros, eu não duvido nada disso aqui ser baixinho. Independente, ou faça um serviço bem feito ou não faça. Geralmente, quem realiza um serviço mal feito desse, uma gambiarra, algo tão antiprofissional que nisso daí, é alguém que não estuda, é alguém que não conhece sobre normas, é alguém que não tem preparo e ele vai querer aprender na tora, sem nada, sem conhecimento, sem estudar, negligenciando. Então isso aí é fatal. Uma pessoa tomando banho pode sofrer um choque e até morrer. E o pior, tá dentro do banheiro e não tem como abrir a porta a alguém para salvar, né? Outro exemplo, tomadas onde tem crianças, em residências que tem crianças. O aconselhável é colocar uma tampinha nessa tomada aí. Nas casas de material de construção, vende as tampinhas, são baratinhas. E se você tem criança na sua casa, é aconselhável você colocar em todas as tomadas que são acessíveis a essa criança. Voltando naquele exemplo, se tiver um DR, esse disjuntor aqui, é aconselhável para que tenha na sua instalação. Então, se a criancinha for sofrer um choque, o DR vai disparar e vai deixar esse circuito aí sem energia elétrica. Ele vai sofrer o choque, só que o choque é interrompido, não vai deixar a criancinha morrer. É a grande vantagem desse equipamento, tá? Outro grande exemplo aí, ó. O cara dá uma de sabidão, tá fazendo gambiarra. Então ele tá querendo fazer um gato aí em cima desse poste. Analisa só. Para que vocês possam entender, esse cabo é média tensão. Isso daqui são por volta de 13.800 volts. Com certeza essa rede estava desligada. Eu falo com certeza, porque se tivesse ligada, esse cara aqui ficaria torrado. Sobraria nada dele, tá? Então, fazer gato, roubar energia. Se vocês conhecem alguém que queira roubar energia, aconselho a não roubar, tá?
é questão de 99,9999% de chance dele sofrer um choque elétrico e morrer, seja na média tensão, seja na baixa tensão. A baixa tensão é 380 volts trifásica aqui no Ceará e 220 volts monofásica aqui no Ceará. Também é fatal, viu? Então aqui, ó, descalço, ele tá descalço, sem equipamento de proteção, sem capacete. Caso caísse, mesmo ele poderia até não morrer, mas sem o capacete, ele pode morrer da queda, pode bater a cabeça e morrer da queda, né? Então, arriscado. Aqui outro exemplo, o cara usou andames. Ele usou andame, não fez a amarração do andame. Inclusive, é aconselhável utilizar aqueles guindastes, aqueles caminhãozinhos que tem guindastes. É aconselhável não, existe a norma que mostra que deve ser utilizada com uma determinada altura. Nós vamos estudar sobre isso, sobre trabalhos na altura, tá? Então aqui, infelizmente, o cara caiu, não tinha EPI, mesmo ele estando no trabalho na altura, ele deve estar usando bota, deve usar cinto, deve utilizar capacete, deve utilizar luvas. Então existe o cinto paraquedista, para postes existe o cinto talabaste, tá? Então todos esses equipamentos vocês vão conhecendo. No decorrer dessa disciplina, vocês vão, quando forem passear, quando for visitar algum colega, quando for no comércio, vocês vão olhar para as construções e vocês vão conseguir identificar algum erro que algum profissional esteja cometendo, ou por negligência ou por falta de conhecimento. Às vezes até na sua própria casa, você vai ver seu irmão, seu parente fazendo uma manutenção, algo do tipo, e você vai detectar se está correto ou não. Então você já vai conseguir agora no primeiro ano orientar essas pessoas. Ó, está errado, usa luva, não vá fazer a troca dessa tomada com a rede energizada, tem que desligar. Então essa disciplina aqui vai te orientar bastante. E se você quer ser um grande líder, tanto em projetos, seja em qualquer área, essas dicas que eu estou passando para vocês e que vou passar no decorrer da disciplina são fundamentais. Nessa próxima imagem, o cara está aí no andame, sem nenhum equipamento de proteção que possa segurar ele e proteger ele contra quedas. Ele não está usando o cinto, não está usando talabaste, não está utilizando capacete e muito menos luvas. E apesar que andames, ele deve ser evitado, tá? A gente deve excluir os andames. O correto em trabalhos de altura é utilizar aquele caminhãozinho de guindaste. O que tem a cestinha, acredito que vocês já viram alguém da Enel fazendo manutenção nos postes, na rede elétrica com aquela cestinha. Ali que te dá a maior segurança. Mas esses ferros conhecidos como andame, eles não fornecem segurança para o trabalhador. Lembrando que eu já vi muito em obra, quando eu trabalhava como projetista, e eu ia procurando as ruas, procurando a localidade do cliente, e eu passava e via em obra o cara com os andames levantados nesse nível aí, ao lado, próximo da média tensão. E o cara ainda dizia assim, eu ia, né, como eu trabalhava para a distribuidora, eu orientava o pedreiro, dizia, olha meu amigo, desce daí, você está correndo o risco de receber 13.800 volts. O cara se assusta na hora que você fala isso. Ou seja, ele não tinha o conhecimento. Ele não tinha o conhecimento do risco que poderia provocar um acidente naquele momento. Aí ele desce nervoso, o cara descia nervoso e dizia, é sério, você é sério, eu estou lhe dizendo, você está correndo um risco aí de virar torrada. Se você tem a sua família ali esperando em casa, se você tem umas pessoas que você gosta, que você quer ver e quer passar muito tempo com elas, desça daí e não faça um serviço assim. Aí ele disse, pois então eu vou falar pro patrão aqui que eu não faço de forma alguma dessa maneira. Exatamente. E o que é que deve ser feito? Não, você tem que entrar em contato com a distribuidora e pedir isolamento da rede. Então a distribuidora vai fazer um projeto, vai um projetista lá naquele local, faz um projeto de isolamento da rede e o pessoal da obra vai, isola e ele pode trabalhar com segurança. Esta é a maneira correta, tá? Segurança salva vidas. Quem trabalha com segurança tem mais a possibilidade de poder retornar para sua casa, de ver as pessoas que gostam. Pensa nisso, guarda isso para você. Segurança é algo sério e um grande profissional ele trabalha sempre com a segurança
em primeiro lugar no seu ambiente de trabalho, tá ok? Bom, agora para descontrair, o cachorrinho pensou que a bola era de plástico e mordeu a bola de ferro, perdeu os dentes. Isso aí só para a gente descontrair, tá legal? Então, gente, até aqui nesse slide eu tenho certeza que vocês já conquistaram boa habilidade. Com certeza vocês já pensaram, lembraram alguém que você viu numa obra, ou mesmo você que fez um serviço e agora detecta que fez errado e que precisa melhorar. Segurança é essencial, é fundamental. Mas então nós vamos ver o seguinte, existe esse artigo, o artigo 19 da Lei 8.213 de 1991, que ele estabelece o seguinte, ele estabelece que o acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho. Você está em função do seu trabalho, a serviço de uma empresa. Então esse acidente ele pode ser provocado uma lesão corporal ou uma perturbação funcional. E isso pode causar morte ou perda da redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Então você está lá, no ambiente de trabalho. Vamos dizer que o seu ambiente de trabalho é entregar pizza. Então você sofreu um acidente e quebrou o braço. Aí foi provocado um acidente de trabalho. Você não vai mais conseguir pilotar aquela moto. Você quebrou um braço. Não vai mais conseguir exercer a sua atividade naquela empresa. Então aí foi acidente de trabalho. Tá ok? Uma questão também que pode virar doença de trabalho. Um soldador. Tem uma pessoa que trabalha com solda de ferro. Se ele não usar aquela máscara de proteção no seu rosto, ele pode desenvolver catarata. Ele pode ficar cego, olhando para o arco que é gerado no momento da solda, tá? Se ele não usar EPI, ele pode provocar uma doença. Outro exemplo, uma pessoa que trabalha em um escritório, mas ele trabalha com o ar-condicionado direcionado para ele. E o ar-condicionado é muito gelado, muito frio. E ele pode desenvolver pneumonia com o tempo, tá? Então, existem vários fatores aí. Na empresa que eu trabalhei, na distribuidora, na antiga Coelce, lá a segurança é sempre em alto nível. Eu admiro muito o trabalho que eles têm, que hoje a atual distribuidora também tem, né? Eu aprendi muito no momento que eu fui estagiário, que eu trabalhei como projetista com eles. Eu participei da CIPA, que é a Companhia Interna de Prevenção de Acidentes. A gente realizava simulações de um acidente, como prevenir acidentes, como se comportar no momento de acidente. Eu achava muito legal, um conhecimento que eu adquiri e que eu amava fazer aquilo. Tá? E tinha também a Brigada de Incêndio. Eu fazia parte dos dois, eu fazia parte da CIPA e da Brigada de Incêndio. A Brigada de Incêndio são as pessoas que serão responsáveis, caso algum dia aconteça um acidente, eles serão responsáveis de guiar os demais colaboradores, os demais colegas, para poder sair daquele ambiente de risco. Então a gente tinha um coletezinho, parecido com um colete de mototáxi, bem legal, e ficava na nossa cadeira. Como eu trabalhava no escritório, ficava na cadeira. Caso acontecesse da sirene ser tocada, eu tinha que vestir aquele coletezinho e poder guiar meus colegas, né? A gente aguardava o telefonema e guiava os colegas para a saída de emergência. Era muito legal. Eu gostaria muito de fazer isso daqui, mas quando a gente retornar na forma presencial, a gente vai simular tanto alguns acidentes e a gente também vamos estudar sobre, nesta disciplina, vamos estudar sobre CIPA e também sobre Brigada de Incêndio. Vocês vão gostar, é muito legal. Mas então, falando sobre o que é o acidente de trabalho, falando sobre acidente de trabalho, falamos também, mostramos também exemplos de acidentes que foram acontecidos e agora o nosso objetivo maior é prevenir. Mas então, analisa só esse slide. Todos os anos, milhões de trabalhadores são vítimas de acidentes no trabalho. Milhões de trabalhadores são vítimas, tá? Então, quais são os motivos que podem provocar acidentes? Número 1, falta de atenção. O cara está trabalhando sem atenção, sem foco. Um grande exemplo para isso, um taxista, ele está dirigindo o carro e utilizando o celular. Ele vai perder a atenção. O celular vai roubar a atenção dele. E ele pode bater em um pedestre, ele pode barroar em um poste, ele pode bater em outro carro e provocar um acidente, né?
Então, no trabalho também, se o operador está operando uma máquina e ele está com o celular, olhando o WhatsApp no celular ou jogando e adicionando material no funil, que ele vai pegar esse material e triturar, a máquina vai triturar. Imagina o acidente que ele pode provocar. Imagina se ele colocar o material e não observar a profundidade do triturador e a mão dele encostar no triturador. Ele pode ser totalmente triturado. Então isso é algo sério, é um exemplo sério, mas que a atenção, ela não colabora com... A falta de atenção, ela não colabora com o ambiente seguro. Então, se estiver trabalhando, retira tudo o que acaba com a sua atenção e fique concentrado naquele trabalho. Item 2, o não uso de EPI. O que vem a ser EPI? Equipamento de proteção individual. O capacete é um equipamento de proteção individual, o óculos, a luva, só que isso vai depender do ambiente do trabalho, tá? Se você vai, por exemplo, trabalhar no campo e corre risco de algo cair na sua cabeça, você tem que usar o capacete. Mas se você vai trabalhar no escritório, a sua função é digitalizador, você vai digitar textos de 8 da manhã até meio-dia digitando texto. Depois à tarde digitando texto, você não tem risco, não há risco de cair algo na sua cabeça, então não necessita do capacete. Mas você necessita de uma cadeira confortável, que te dê uma postura correta, que não te canse, um monitor também que não canse a sua vista, que não possa provocar doença no trabalho, tá? Então tudo isso daí deve ser analisado, e nós vamos estudar isso daí nas normas regulamentadoras. Vocês vão gostar, vai ser muito massa. Item 3, pressa para terminar o serviço. O cara tá lá trabalhando, e apressado, eita, eu tenho que correr porque vai ter um jogo de futebol. E ele apressado tentando agilizar o trabalho. Imagina que ele esteja levando uma escada e ele bate essa escada numa pessoa, porque ele estava apressado e não viu a pessoa próximo dele. Então, a pressa é inimiga da perfeição, né? Então ele não pode trabalhar com pressa. Item 4, negligência. O que é a negligência? Você sabe que aquilo é errado, mas você continua a fazer. Negligência é fatal para provocar acidentes. Você está lá, a máquina funcionando, você colocou a máquina para ligar, ela está triturando o material, mas você está lá no celular, utilizando o celular, rindo, brincando, assistindo vídeo, e a máquina funcionando e podendo provocar um acidente para você e o pior, para as pessoas que estão ao seu redor. O seu chefe vai e diz, por favor, não tire essa máquina desse local, e você vai e tira. Ou então ele diz assim, por favor, não saia agora, por favor. Enfim, que nem o seu professor diz, se for para beber água, não demore não. Mas vamos lá. Olha, outro grande exemplo. Utilizar a máquina com defeito. Você sabe que a máquina está com defeito, isso também é uma negligência, né? E mesmo assim você vai utilizar ela. Então aí você pode provocar um acidente utilizando a máquina que esteja com defeito. Se a máquina está com defeito, pare ela, não a use e espere o conserto. Outro grande exemplo, fumar em local proibido. Imagina só um local na indústria que tenha botijões de gás, que tenha qualquer outro produto que seja inflamável e seja proibido fumar e um funcionário esteja fumando lá dentro. Qual é o seu papel, já que você conhece isso? Você tem que informar essa pessoa que não pode fumar lá. Ah, mas eu não vou ser dedo duro. Beleza, então se ele fumar e tiver alguma faísca lá, pode explodir e pode acabar com a sua vida e com a vida das pessoas que estiver ao redor. Então todo cuidado é pouco. Aquelas pessoas que dão uma de sabe tudo, esse carinha de azul aí, ele tá dando uma de sabe tudo, mas ele não faz nenhum treinamento, ele não estuda, ele não pesquisa e ele quer ensinar todo mundo como deve ser feito. Então você não pode dar ouvido a pessoas que querem ser um sabe-tudo. E principalmente você não deve ser um sabe-tudo. É importante estudar, é importante se qualificar, é importante todo dia aprender algo novo. Outro grande fator que pode provocar acidente de trabalho. As pessoas, os funcionários que não têm interesse nenhum de conhecer as normas. Quando eu fui estagiário da Coelce, a primeira situação que colocaram para mim foram as normas para que eu possa estudar. Eu passei por volta de 15 dias estudando normas. Sempre tem um aprendizado novo, sempre
tem algo novo, material para que você aprenda, tá? Então, toda empresa tem normas, tá? Toda empresa tem normas a seguir, todas as empresas têm normas, tem leis que você deve estudar e não vai ser à toa. Aquilo ali tem uma função extremamente importante. Então, se você entrar numa empresa, você tem que conhecer as normas, tem que estudar. Nada de não querer conhecer, ok? Quem não estuda norma, possivelmente poderá provocar um acidente de trabalho. Ah, sabe aquela pessoa que está lá naquela máquina? Imagina só na forrageira, o trabalhador está colocando cana. Colocando a cana na forrageira. Não. Outro motivo, aquela pessoa que usa acessórios que não faz parte de seu uniforme de trabalho. Então o cara faz manutenção na máquina, na indústria. Então ele está usando 5 anéis, ele está utilizando um relógio, cordão de aço, cordão de ouro. Então ele está usando materiais que não pode ser apresentado. Uma gravata, o cara vai fazer a manutenção da máquina, mas o cara vai de paletó, vai de gravata. A gravata pode encostar em uma catraca, pode ser puxada e ele ser sugado pela máquina. Ele está utilizando um relógio, o relógio pode encostar, principalmente em portas. Você vai abrir uma maçaneta na porta, o relógio pode encostar na porta. Pode ser na máquina também, na máquina pode ser fatal, né? Ou então o anel pode encostar na maçaneta da porta. Ou pior, utilizando o celular num ambiente que não deve utilizar, que vai perder o foco da atenção, que vai perder a atenção e poder provocar um acidente. Bom, vou passar aqui algumas dicas para vocês poder evitar acidente em casa, tá? Eu sei que agora vai fugir um pouquinho do conceito do trabalho, mas aí eu vou passar essas dicas e eu já acrescento como tarefa de casa para que vocês façam análise na sua casa, no seu quarto, na cozinha, com a sua família, o que pode provocar um acidente de trabalho. E manda para mim no PV, tá? Eu vou ficar aqui aguardando, fechou? Isso tá combinado, tá ok? Primeira dica, chinela, sapato, calçado. Não colocar calçados em locais que tem passagem de pessoas. Como por exemplo, um corredor. Você vai colocar um calçado no corredor, uma pessoa pode vir, tropeçar, cair. Se for pessoa idosa, pode até morrer devido àquela queda, pode bater a cabeça, ter um traumatismo. Então deve ser analisado isso. Se na sua casa alguém deixa chinelas em corredores, em local de acesso de pedestre, retira, coloque em local seguro. Dica número 2. Aquelas casas, mesmo que tenha ou não tenha criança, é importante você girar o cabo das panelas para o sentido oposto do fogão. Assim, mesmo sendo uma pessoa adulta, quando for passar, ela poderia bater no cabo e cair aquela parte quente, aquela comida, o óleo ou o que for, né, em uma pessoa. E pode gerar queimaduras sérias, principalmente se você tiver crianças em casa. Vire, conforme a imagem, vire o cabo das panelas. Dica número 3. É importante não deixar crianças próximas a tomadas e retirar sempre que possível o cabo do eletrodoméstico de alguma tomada. Deixar sem, colocar tampinha na tomada para proteção, para a criança não cutucar e não colocar algum material possa espetar no buraquinho das tomadas. Tá aí. Espero que você tenha gostado. Curta aí esse vídeo, compartilhe com seus colegas, tira um print aí, mostra que você participou dessa aula.